Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Cirurgia bariátrica sem cortes. Novo procedimento vai ser oferecido no SUS. Natália Kozlik. Nós conversamos com quem fez e com quem quer fazer a cirurgia e vamos falar sobre as vantagens dessa medida. E novo tratamento para varizes também vai estar disponível em hospitais públicos. E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. 6 hospitais do Rio de Janeiro começam mutirão de cirurgias e consultas para desafogar filas. Mais um recorde no saldo da balança comercial. Exportações continuam em alta. Gabriela Noronha. Balança comercial brasileira tem o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2006. Você, contribuinte, tem algum débito com a Receita Federal? A gente vai falar do novo programa de parcelamento que começou a valer hoje. A apresentação da Voz do Brasil de hoje com Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Um novo procedimento vai começar a ser oferecido pelo SUS. É uma nova cirurgia para redução do estômago. O corte é menor e o paciente se recupera em metade do tempo da cirurgia anterior. A repórter Natália Kozlik explica pra gente os benefícios dessa nova medida. O SUS, Sistema Único de Saúde, vai oferecer a cirurgia bariátrica, conhecida cirurgia de redução de estômago, agora por vídeo. O nome é complicado, cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, mas ela é bem mais simples. Cidelma dos Santos, de São Paulo, tem 27 anos e 103 quilos. Desempregada, ela vê a cirurgia pelo SUS como única alternativa para mudar de vida. Na minha infância, eu sempre fui um pouco fortinha. Depois da minha gravidez, só fiquei ganhando peso e não consegui perder. Então, eu acho que vai me ajudar bastante, entendeu? Porque, às vezes, eu fico meio depressiva, às vezes eu fico pensando um monte de coisas. A novidade incluída hoje no rol de procedimentos do SUS consiste em pequenos buraquinhos no abdômen, por onde passam tubos e a câmera de vídeo. Como não há necessidade de um grande corte, essa técnica traz menos complicações para os pacientes e uma recuperação mais rápida, quando comparada à cirurgia tradicional. É o que explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Dr. Caetano Marchesini. Uma cirurgia aberta, que é atualmente feita com corte de 15 e 30 centímetros, esses pacientes podem ficar de 3 a 4 dias internados. Já no procedimento laparoscópico, a média de internamento é de 2 dias. Além disso, a cirurgia ela é realizada através de pequenas incisões de meio a 1 centímetro. E isso diminui a incidência de hérnias, infecção da ferida cirúrgica. Um paciente operado pela via tradicional pode levar de 30 a 60 dias para voltar às atividades normais. Já por meio do procedimento com vídeo, ele é liberado em 15 dias. Lembrando que a cirurgia bariátrica só é indicada para os pacientes que esgotaram o tratamento clínico e outras alternativas, como atividades físicas e dietas. E para pacientes que possuem problemas de saúde aliados à obesidade. É o caso da Sônia Fortes, psicóloga que fez o procedimento há 1 ano. A cirurgia foi muito rápida, deve ter durado umas 4 horas, mas o procedimento mesmo, foram meia hora de cirurgia. Então o médico ficou impressionado, como é que não teve nenhum problema, nem nada. Não tive problema algum. Sônia perdeu 32 quilos e se alegra com o que encontrou. Você fica outra pessoa, né? Eu sou outra mulher. Reportagem Natália Kozlik. E o Ministério da Saúde também anunciou hoje uma técnica menos invasiva para tratamento de varizes pelo SUS. Mas atenção, esse tratamento chamado esclerosante só poderá ser feito quando as varizes representarem um problema de saúde e não uma questão estética.
Começou hoje um mutirão nos 6 hospitais federais do Rio de Janeiro para ajudar a diminuir as filas de consultas, cirurgias e exames pré-cirúrgicos. A meta em 3 meses é atender mais de 5.000 pacientes e realizar mais de 3.000 cirurgias. Durante meses, a dona de casa, Eliette Peixoto, sofreu com problemas de visão. Diabética, ela desenvolveu catarata cedo e era nas tarefas simples do dia a dia que as dificuldades apareciam. Eu não conseguia enxergar nada com nitidez, eu via tudo embaçado. Tinha dificuldade para dirigir, principalmente, dificuldade de fazer as coisas em casa, como cozinhar, limpar, até lavar uma verdura. A dona de casa procurou ajuda no Sistema Único de Saúde e nesta quarta-feira foi atendida pelo Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Eliette é uma das beneficiadas do mutirão de cirurgias realizado nos 6 hospitais federais cariocas. Mais de 5.000 atendimentos devem ser realizados em 3 meses para ajudar a diminuir as filas de maior procura entre os municípios. A diretora do Hospital da Lagoa, Roberli Bicharrat, fala sobre o mutirão. É uma ação conjunta com a finalidade de ampliar a oferta de cirurgias e consultas nas áreas de principal demanda, que são cirurgia de catarata, cirurgia de hérnia, de vesícula, cirurgias pediátricas, consultas na área de urologia, pediatria, oftalmologia. Com este esforço, nós vamos então poder reduzir as filas e a espera por consultas e procedimentos. No período, mais de 3.000 cirurgias de média e alta complexidade devem ser realizadas pelo mutirão. Só de catarata, como é o caso de Eliette, serão 1.400 cirurgias. A dona de casa já comemora os resultados da operação. Vai melhorar tudo, né? Porque eu vou ter uma nova visão, né? Eu vou conseguir voltar às minhas atividades normais. A ação faz parte da ajuda do governo federal à saúde do Rio de Janeiro, anunciada nesta semana pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Além do mutirão, também foi anunciada a liberação de 395 milhões de reais para o Estado. Reportagem Natália Mello. Populações ribeirinhas e de municípios próximos a rios contam com um serviço que prevê a possibilidade de enchentes e inundações. O trabalho é desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil, que hoje divulgou um boletim sobre o Rio Madeira, que banha os estados do Amazonas e Rondônia. O boletim informa sobre o comportamento do rio Madeira no estado de Rondônia e nos próximos 3 meses as populações ribeirinhas devem ficar em estado de alerta. Com uma maior previsão de chuvas, o rio Madeira deve ficar acima da média histórica, entre 15 e 16 metros. Mas isso não significa que haverá inundações, como explica o geólogo do Serviço Geológico do Brasil, Cassiano Castro. A cota de inundação são 17 metros. Então, ele vai ficar ainda por 2 metros abaixo de uma possível inundação. E caso mude esse panorama, com bastante tempo de antecedência, nós poderemos informar. As medições são feitas por equipamentos especiais localizados nos rios e os boletins são enviados para instituições privadas e públicas, como a Defesa Civil de estados e municípios. Mas qualquer cidadão pode acompanhar as previsões no site do Serviço Geológico do Brasil, no cprm.com.br. E futuramente, a divulgação das previsões ficará mais fácil. Um aplicativo para telefones celulares está sendo desenvolvido para emitir os alertas sobre a possibilidade de enchentes. Reportagem Nazi Brum. E a partir de hoje, moradores de Santa Catarina podem começar a se cadastrar para receber por mensagens no celular com alertas da Defesa Civil. Os moradores de 20 cidades vão receber notificações sobre riscos de desastres naturais a partir do próximo dia 7 de fevereiro. Essa é apenas uma fase de testes que vai durar 4 meses. A partir daí, o serviço deve ser implantado em todas as cidades do país. E para saber a lista de cidades que já podem acessar o serviço e como se cadastrar, basta acessar o endereço na internet. Preste atenção, www.integração, sem o cedilha e o tio.gov.br. Já pensou em produzir a própria energia elétrica? Pois é, a iniciativa ainda não é popular no país, mas está crescendo. A maior parte das mini-estações elétricas são feitas de placas solares e a principal vantagem é a economia gerada para o consumidor. Um prédio de 4 andares, 730 metros quadrados de área construída e uma conta de energia no valor de menos de R$ 180.
Esse edifício está em Brasília e, para fazer essa economia, aproveita ao máximo a luz do dia e ainda conta com uma central de geração de energia solar. A produção própria representa cerca de 35% do consumo do prédio. O engenheiro responsável pela instalação do sistema, Matheus de Sordi, explica como funciona. Então, os equipamentos elétricos aqui do edifício, eles não enxergam diferença entre a energia dos painéis e a energia da SEB. Porém, a energia dos painéis é utilizada primeiro. Então, os equipamentos vão usar a primeira energia solar. Se precisar de mais energia, vai puxar a energia da rede. Se não houver essa necessidade, o que sobrar da energia solar vai para a rede da concessionária e vai gerando créditos. O investimento no sistema foi de R$30 mil e o prazo de retorno desse valor está estimado em 6 anos. A geração de energia pelo próprio consumidor está em alta no país. Em 4 anos, o número de conexões de micro e mini geração de energia superou 7 mil instalações. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino, ressalta que quem tem interesse em produzir a própria energia deve seguir alguns procedimentos. Então ele tem que pedir um acesso à rede para essa solução e certamente com um projeto já idealizado, já pensado. Aí, se ele não tiver conhecimento do assunto, certamente através de uma empresa que presta esse tipo de serviço. A estimativa da ANEEL é que até 2024, mais de 1.200.000 consumidores passem a produzir a própria energia. Reportagem Ney Pereira. 19h11 no horário brasileiro de verão. Você, contribuinte, tem alguma dívida com a Receita Federal? Daqui a pouco a gente vai falar do novo programa de parcelamento de débitos que começa a valer a partir de hoje. Não saia daí. O comércio exterior bateu mais um recorde. As vendas de produtos brasileiros para outros países superaram a compra em mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares no primeiro mês deste ano. Este foi o melhor resultado para janeiro dos últimos 11 anos. No primeiro mês de 2017, as exportações somaram 14 bilhões e 900 milhões de dólares e as importações 12 bilhões e 100 milhões de dólares. O maior crescimento foi registrado na venda de produtos básicos, que subiram 30% em relação a janeiro do ano anterior. Os destaques foram soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. Segundo Erlon Brandão, diretor de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o resultado positivo foi influenciado pela recuperação do valor desses produtos básicos, que têm os preços definidos pelo mercado internacional. Para Erlon Brandão, o superávit em janeiro pode significar a retomada da atividade econômica. Isso é positivo, isso traz recursos para o Brasil. Fechamos o mês aí com um saldo no azul, com o crescimento do volume de comércio. Já dá algum sinal de recuperação da economia, porque demandamos mais produtos, mais insumos para a nossa produção e esperamos que isso se mantenha ao longo do ano. Os principais países compradores do Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. Já os países que mais venderam para o Brasil em janeiro foram China, Estados Unidos e Alemanha. Reportagem Gabriela Noronha. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou hoje que o plano de reestruturação da empresa vem dando certo e que o mercado tem recebido bem as mudanças. Ele participou de um encontro em São Paulo com representantes das 100 maiores empresas da América Latina. Desde outubro do ano passado, a Petrobras vem adotando uma nova política de definição do preço dos combustíveis nas refinarias. A cada 30 dias, a estatal avalia seus preços de mercado, considerando fatores como o câmbio e o preço do barril do petróleo. A partir dessa análise, define o valor da venda dos combustíveis na refinaria. Em janeiro, por exemplo, o valor foi reajustado para baixo e o preço da gasolina na bomba acabou caindo, segundo
segundo a Agência Nacional do Petróleo. Medida que foi destacada hoje pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, em palestra para mais de 2.000 empresários e investidores na capital paulista. Nós temos uma meta prevista no plano de uma margem sobre a paridade internacional. Nós vamos cumprir essa meta com o registro de que em nenhum momento nós vamos ter preços abaixo da paridade internacional. Aos empresários, Pedro Parente disse que o plano de reestruturação da empresa está apresentando os resultados esperados e os acionistas estão retornando. Segundo ele, é preciso trabalhar para garantir leis que favoreçam investimentos no setor de óleo e gás no Brasil, já que é uma das áreas mais preparadas para ajudar na retomada do crescimento do país. Nós tivemos uma mudança importante no marco legal, por exemplo, que foi nos desobrigarmos, a Petrobras ser desobrigada de ser a única operadora nos campos do pré-sal. Isso não faz sentido, não fazia sentido nem para a Petrobras e muito menos para o país. Na conversa com empresários, Parente citou ainda que privatização não faz parte dos planos da Petrobras. A produção média de petróleo no Brasil atingiu no ano passado o recorde histórico. Foram produzidos mais de 2.100.000 barris de petróleo por dia no país. Reportagem Leonardo Meira. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do evento em São Paulo. Meirelles afirmou que o país já deve apresentar crescimento na economia no começo deste ano e anunciou medidas na área. E quem tem os detalhes ao vivo de São Paulo é o repórter José Luiz Filho. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucia. Boa noite a todos os ouvintes. O ministro começou a palestra explicando que o governo trabalha em duas frentes: a saída da recessão e o aumento das taxas de crescimento do país. Segundo Henrique Meirelles, as medidas já adotadas, como a limitação dos gastos públicos, a reforma trabalhista e a repatriação de recursos de brasileiros no exterior, já contribuíram para melhorar a confiança do mercado e a reduzir o saldo negativo nas contas do governo no ano passado. Com tudo isso, o déficit primário final alcançado em 2016 foi 16 bilhões de reais abaixo da meta, isto é, melhor do que a meta. Então, um déficit primário, que seria um resultado negativo de 170 bilhões, na realidade foi 154 bilhões. Ainda elevado, mas há um avanço muito grande em relação a o que estava orçado, aquilo que eram despesas comprometidas, não é? Para o curto prazo, o ministro da Fazenda adiantou que as equipes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Banco Central trabalham na elaboração de medidas microeconômicas, derivadas das medidas anunciadas no fim do ano passado, que devem ser anunciadas já na próxima semana. E ele adiantou algumas. O sistema público de escrituração contábil, ele unifica o processo de prestação de informações contábeis tributárias e racionaliza todo o serviço, tudo eletrônico, etc. É um projeto da Receita Federal que está em andamento e implantação regular durante o correr desse ano, já com testes sendo feitos, etc. A implementação nacional da nota fiscal de serviços eletrônica está avançando e vai ser feito e implantado, de fato, esse ano. A implantação nacional da rede de simplificação do registro e legalização de empresas e negócios. Ao falar do futuro, o Henrique Meirelles afirmou que a economia deve voltar a crescer já no primeiro trimestre deste ano. E disse ainda que o governo espera para o terceiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2016, um crescimento de 2%, o que demonstra o início de um ciclo de crescimento mais sustentável a longo prazo. Ao vivo de São Paulo, José Luiz Filho. Hoje foi mais um dia para empresários, trabalhadores e especialistas em diversos setores se reunirem para dar sugestões de como a economia do Brasil pode voltar a crescer e gerar empregos. Ontem, como a gente ouviu aqui na Voz do Brasil, os integrantes do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido como Conselhão, estão participando de encontros para dar contribuições ao governo. Na abertura das reuniões dos grupos de trabalho do Conselhão, nesta quarta-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a economia já dá sinais de recuperação.
O ministro disse que o governo atacou a causa central da crise econômica, o déficit nas contas públicas, que é quando o governo gasta mais do que arrecada. Padilha lembrou de medidas como o teto para os gastos e a reforma da Previdência. O ministro destacou que outras iniciativas também podem contribuir com a retomada do crescimento econômico, como a liberação de saques de contas inativas do FGTS. O saldo de possível saque é cerca de 41 bilhões de reais. Se nós tivermos 70% de saque, nós vamos ficar entre 28 e 30 bilhões. Portanto, nós vamos ter 30 bilhões sendo injetados lá na ponta no consumo no Brasil. Isso é muito importante. Nós vamos ter com isso, indiscutivelmente, uma possibilidade de geração de empregos. Contribuir com a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos no país é uma das prioridades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Para a economista Zeina Latif, que participa das discussões sobre produtividade, o debate acontece em um momento em que a economia começa a se ajustar. A prova de que já tem, que estamos no caminho correto, que o diagnóstico, que a questão fiscal de fato era central, que a gente precisa fazer ajuste fiscal, acho que a prova de que esse diagnóstico é correto e que a estratégia do governo tem sido bem sucedida é a própria queda da inflação e a capacidade do Banco Central de cortar a taxa de juros. Os conselheiros fecharam uma lista com 25 recomendações que vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião do Conselhão em março. Reportagem João Pedro Neto. 19h21, horário brasileiro de verão. Quem está em débito com a Receita Federal tem agora uma nova oportunidade para conseguir acabar com a dívida. É que o governo vai aumentar o parcelamento. O novo programa de regularização tributária começou a valer hoje. Mas atenção, os inadimplentes não estão livres de pagar as multas e os juros. Um novo programa para quem tem débitos com a Receita Federal começou a valer nesta terça-feira. O programa de regularização tributária permite que pessoas físicas, empresas e órgãos públicos com dívidas tributárias ou previdenciárias possam parcelar os valores. O parcelamento pode ser feito em até 120 vezes, mas o valor da parcela não pode ser inferior a R$ 200 para pessoa física e R$ 1.000 para pessoa jurídica. Vale lembrar que o inadimplente não vai estar livre de pagar multas e juros. A renegociação vale para a dívida adquirida até 30 de novembro do ano passado. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, espera que a medida reduza as contestações na Justiça e traga um reforço na arrecadação. Esse programa foi destinado justamente à prevenção de redução de litígios administrativos e judiciais, regularização de dívidas tributárias com potencial de litígios. A expectativa inicial do governo é arrecadar 10 bilhões de reais. A adesão ao programa vai até o dia 31 de maio e deve ser feita na página da Receita Federal na internet, no endereço receita.fazenda.gov.br. Reportagem Alessandra Bastos. E a Receita Federal reduziu para 12 anos a idade mínima exigida para a inscrição do CPF de dependentes na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Antes, era exigido o documento apenas para o dependente com mais de 14 anos. A medida reduz riscos de fraude e não traz transtornos ao contribuinte, já que hoje os cartórios emitem o CPF na certidão de nascimento dos bebês. Lembrando que o contribuinte precisa indicar o CPF dos dependentes com 12 anos completados até dezembro de 2016. O prazo para entrega da declaração começa dia 2 de março e vai até abril. O Ministério da Educação informa que não existem registros de acesso indevido às informações dos estudantes inscritos no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O esclarecimento do Ministério ocorreu após denúncias veiculadas na imprensa de que estudantes tiveram seus cadastros invadidos pela internet e as inscrições modificadas. E em nota, o Ministério afirma que casos individuais que forem identificados e informados com suposta mudança indevida de senha e violação de dados vão ser enviados para investigação da Polícia Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Minuto do TCU. Já ouviu falar em pré-sal? Trata-se de área rochosa no fundo do mar e a sua importância é que tem petróleo. Isso mesmo, no pré-sal há grande quantidade de petróleo que deve gerar riquezas para o Brasil. Para cuidar desse patrimônio, foi criada uma empresa pública federal chamada de Pré-Sal Petróleo S.A., que deve gerenciar as negociações, a exploração e a produção de petróleo e gás. No entanto, uma auditoria do TCU, relatada pelo ministro Vital do Rego, verificou que a empresa possui limitações técnicas, estruturais e financeiras que dificultam a realização de suas atribuições. Por isso, o TCU recomendou que a Pré-Sal Petróleo e o Ministério de Minas e Energia reavaliem a força de trabalho disponível, considerando a materialidade e os riscos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal abre o ano judiciário com homenagens ao ministro Teori Zavascki. Trabalhador que perdeu dedos da mão em acidente de trabalho deve ser indenizado. A empresa é condenada por usar nome de funcionário para fazer compras sem autorização. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu início ao ano judiciário na tarde de hoje, com sessão solene em memória ao ministro Teori Zavascki, que morreu em acidente aéreo no último dia 19. O ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, prestou as homenagens ao colega em nome da Suprema Corte. No discurso, ele ressaltou a dignidade pessoal, a inteligência e a integridade profissional de Teori Zavascki. Os grandes magistrados, como Teori sempre o foi, eles nunca se vão. Ao contrário, permanecem iluminando para sempre, com a grandeza de seu legado e a integridade de uma vida reta, os caminhos do direito e da justiça. As sessões do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho também homenagearam o ministro Teori Zavascki. A cadeira deixada por Zavascki só será substituída depois que o presidente da República indicar um nome que precisará passar pelo aval do Senado Federal. E na sessão plenária da tarde de hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal garantiram o direito a férias e o 13º para quem ocupa um cargo eletivo. A decisão veio após o município gaúcho de Alecrim defender no STF a lei municipal que previa adicional de férias e 13º para o prefeito e o vice da cidade, Ricardo Viula. Por 5-4, o plenário do Supremo Tribunal Federal deu razão ao município. O ministro Luiz Fux afirmou que os valores pagos a título de férias e 13º são um direito social fundamental previsto na Constituição para todos os trabalhadores brasileiros. Afastar os agentes políticos de receberem qualquer outra verba além do subsídio, especialmente verbas consagradas a qualquer trabalhador, como o 13º e o terço de férias, e significa também reduzir a situação dos agentes políticos, cargos de especial relevância para o Estado democrático, de direito a um plano inferior a qualquer trabalhador. O caso tem repercussão geral e, por isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal liberando o pagamento de férias e 13º para ocupantes de cargo eletivo, ministros de Estado e secretários estaduais e municipais vai servir de regra para o julgamento de processos semelhantes nos tribunais de todo o país. Metalúrgico que perdeu os dedos da mão em acidente de trabalho vai receber R$300 mil por danos morais. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. O empregado contou que o acidente ocorreu quando ele foi trocar a peça de uma máquina conhecida por gaiola de alta rotação em ambiente com iluminação baixa. O operário ressaltou que as péssimas condições de visibilidade e a falta de equipamento de proteção adequado foram determinantes para o acidente
acidente. Levando em conta a extensão do dano, o grau de culpa e a situação econômica do trabalhador e da empresa, o relator do caso na terceira turma do TST, ministro Alberto Bresciani, fixou a indenização por danos morais em R$300 mil. A empresa ainda deve pagar mais R$200 mil por danos materiais e estéticos. Empresa é condenada por usar nome de funcionário para efetuar compras sem autorização. A Justiça do Rio Grande do Norte fixou o valor em R$7 mil ao trabalhador. Johnny Luna. O empregado disse que o fato gerou enorme preocupação, porque as compras foram de alto valor, podendo gerar cobranças. Já a empresa de autopeças alegou que não existem débitos em nome dele. Mas a juíza do caso lembrou que algumas aquisições ocorreram depois que o trabalhador saiu da empresa. E o fato dele ter sido gerente não permitia que fossem feitas compras em seu nome. Hipermercado deve indenizar cliente em R$5 mil por agressão física e verbal. Para a Justiça de Mato Grosso do Sul, os funcionários da empresa não agiram corretamente. Emília Almeida. Ao sair da loja com um pacote de biscoito, o cliente foi abordado por seguranças que achavam que ele havia roubado o produto. O cliente contou que não teve a chance de apresentar o cupom fiscal que comprovava a compra do alimento. Por causa das agressões, o hipermercado deve indenizar o consumidor. Em São Paulo, o homem é condenado por falsificar atestado médico. De acordo com o processo, ele alterou o atestado médico de 1 para 2 dias de afastamento do trabalho. A pena aplicada ao homem foi a prestação de serviços à comunidade por 2 anos e pagamento de multa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores estão reunidos agora para eleger novo presidente da Casa. Ainda hoje serão escolhidos os demais integrantes da mesa do Senado. Dário Berger defende projeto que estimula a formação de agentes de fiscalização sanitária de produtos agropecuários. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Os senadores estão reunidos neste momento para a escolha do novo presidente do Senado. Os senadores Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, disputam o cargo. Ao final da edição de hoje do Jornal do Senado, traremos informações ao vivo da reunião preparatória destinada à escolha do novo presidente do Senado. Incentivar a leitura entre os estudantes de 4 a 10 anos de idade. Esse é o objetivo de um projeto em análise no Senado que determina a disponibilização de livros em todas as salas de aulas do país, da educação infantil e do ensino fundamental. A proposta, que está pronta para ser votada na Comissão de Educação, é da senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos. A autora da proposta lembrou que em muitas escolas o acesso à biblioteca é restrito a visitas com os professores e isso impede os alunos de manusear e consultar os livros durante a aula. Na opinião de Regina Souza, a iniciativa vai ajudar as crianças, principalmente das escolas públicas, a criar familiaridade e gosto pela leitura, uma vez que muitas delas não recebem o estímulo da família para esse tipo de atividade. Às vezes em casa ninguém tem livro, ninguém lê, né? Às vezes os pais são analfabetos, então esse menino vai chegar no ensino médio sem ter lido um livro. Não precisa ser muita coisa, é uma estantezinha com 30, 40 livros que depois vão trocando com outras salas e vão fazendo o revezamento e acaba que todo mundo vai ter acesso a livro. Regina Souza lembrou que a proposta não vai gerar mais gastos para a escola, que pode recorrer a doações da comunidade ou ao Plano Nacional do Livro e Leitura do Ministério da Educação, ou ainda aos recursos do programa Dinheiro na Escola para aquisição de novos volumes. A matéria está pronta para ser votada na Comissão de Educação do Senado. O relator, senador Ataídes de Oliveira, do PSDB de Tocantins, apresentou um substitutivo ao projeto, descrevendo o prazo para a adequação das escolas à nova medida, que passa a ser o mesmo previsto na Política Nacional de Bibliotecas, o ano 2020. O senador Cristóvão...
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, destacou a importância de projeto que destina 1% da receita bruta de poços de petróleo e gás natural à pesquisa para a produção de energia renovável e não renovável. Segundo ele, esse dinheiro pode tirar o Brasil do atraso tecnológico, especialmente no que toca às fontes alternativas de energia. Então nós somos um país vocacionado para ter energia alternativa e com a trajetória passada do etanol, que perdemos. Nos anos 70, o Brasil era pioneiro em fontes não fósseis de energia. Pioneiro, era o exemplo do mundo. Hoje nós estamos atrás de uma quantidade enorme de outros países. Também o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, destacou a importância da pesquisa para, inclusive, baratear a produção de energia alternativa no país. Por que a energia solar no Brasil fica tão cara, essa energia doméstica que poderia ser tão barata? Porque o Brasil não tem uma produção adequada, tanto dos painéis fotovoltaicos, que exige uma depuração muito grande do silício, embora o Brasil seja um dos maiores produtores de silício do mundo, para converter essa energia, que é a energia captada no sol, para a alternada, que é a da rede, precisa de um equipamento chamado inversor. Para isso precisa de um alto investimento tecnológico e o Brasil não detém também essa tecnologia. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, defendeu o projeto dele que obriga o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, a oferecer o curso para a formação de agentes responsáveis pela fiscalização sanitária dos produtos agropecuários. Hoje, a formação desses profissionais é de responsabilidade de estados e municípios. O que motivou Dário Berger a apresentar esse projeto, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, é o número insuficiente de agentes de fiscalização sanitária para atender às exigências do agronegócio, setor responsável por 1/4 de todas as exportações do país. A estrutura pública de controle e de gerenciamento das questões deixam muito a desejar, como, por exemplo, os agentes de vigilância sanitária, os médicos veterinários. E essa questão é uma questão extremamente dramática e polêmica que atinge os estados voltados para essa economia do agronegócio. O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, espera que a Comissão de Constituição e Justiça vote logo a proposta dele, que prevê eleições gerais em 2022. Se a proposta for aprovada, presidente da República, vice-presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, prefeitos e vereadores seriam eleitos todos na mesma eleição. Segundo Roberto Muniz, uma das consequências positivas disso seria uma lógica maior nos gastos públicos, porque haveria um alinhamento entre o planejamento orçamentário dos governos federal, estadual e municipal. As eleições gerais trará essa lógica clara de como será aplicados os recursos públicos. Haverá o barateamento das campanhas eleitorais e também o fortalecimento das agremiações, porque automaticamente haverá a verticalização partidária. E o Senado deve retomar este ano a análise do projeto que visa atualizar a lei sobre abuso de autoridade, proposta que tem recebido críticas de vários parlamentares. Na opinião do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, o projeto cria constrangimentos à ação dos agentes públicos e não serve à democracia. Ele reclama que a proposta é vaga em vários dispositivos e contém uma inversão de valores, ao permitir que investigados possam processar criminalmente os investigadores. Lazier Martins defende que o Senado faça audiências públicas sobre o projeto que trata do abuso de autoridade. Sou favorável à lei que trate de maneira moderna o abuso de autoridade. Sou a favor da substituição da Lei 4.898 de 65, mas não por este sofrível diploma que aí nos apresentaram. Entendo que é importante uma lei sobre abuso de autoridade para aprimorar o Estado brasileiro de direito. Mas não isso que está aí, que é um projeto de lei assodado e confuso. O plenário do Senado acaba de encerrar o processo de votação para a eleição do novo presidente da Casa. O resultado será divulgado após o discurso de despedida do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Mais informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite. Todos os 81 senadores já votaram aqui na eleição para a presidência do Senado.
2 parlamentares disputam o cargo. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, de 64 anos, exerceu 3 mandatos de deputado federal, foi ministro das Comunicações no governo Lula e exerce o cargo de senador desde 2011. E nos últimos 4 anos respondeu pela liderança do partido aqui no Senado. Escolhido pela bancada, a quem cabia a indicação para a presidência, Eunício diz que, se eleito, vai representar um Senado unido em busca de soluções para as crises do país. Citou a econômica, com destaque para o desemprego e para a falta de dinheiro dos estados e municípios e a das penitenciárias. Ao pedir votos, se comprometeu a modernizar o regimento interno do Senado com mudanças na escolha dos relatores dos projetos. E apesar de defender a aprovação de uma reforma da Previdência, prioridade do governo Temer, destacou a independência entre os poderes e o protagonismo do Senado. Quero ser o presidente de um Senado unido, de uma casa focada na difícil missão de acalmar as águas deste mar revolto da política brasileira que assistimos hoje. O Senado Federal tem a obrigação de trabalhar em colaboração com os demais poderes e instituições da República. O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, se lançou candidato avulso com o apoio de diversos colegas. Em seu discurso, defendeu a independência do Senado e uma atuação maior dos senadores. Medeiros também mencionou o papel do Senado na resolução das crises do país, com destaque para a econômica e para a política. O Senado Federal deve assumir-se como farol de nossa democracia e esteio da nossa federação, a partir da convivência equilibrada entre os entes federados. Somente assim o debate das questões federativas refletirá o valor intrínseco de cada Estado no desenvolvimento do país, independentemente de afinidades partidárias, pessoais dos representantes em exercício. Eleito o presidente, o plenário pode escolher ainda hoje os demais integrantes da mesa, 2 vice-presidentes e 4 secretários indicados pelos partidos, segundo o tamanho de suas bancadas. O presidente Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve finalizar em instantes o discurso, que faz uma prestação de contas, para então anunciar o resultado da eleição para a presidência do Senado. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Líderes partidários definem distribuição de cargos na mesa diretora. Parlamentares defendem políticas para facilitar acesso à internet. Deputados citam ações para impulsionar o desenvolvimento regional. Boa noite. A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, completou 1 ano em novembro do ano passado e os prejuízos ainda fazem parte da rotina da população atingida. A Câmara criou uma comissão externa com o objetivo de acompanhar de perto o processo de recuperação do Rio Doce. Integrante da comissão, Leonardo Monteiro, do PT, explica que o colegiado pode fazer para amenizar os prejuízos na bacia. Nós estamos trabalhando para que a gente possa cobrar da Vale do Rio Doce, cobrar da Samarco, atitudes concretas do ponto de vista de recuperação da bacia do Rio Doce, tanto de pagamentos pela responsabilidade do crime do desastre que prejudicou toda a região e toda a bacia, como também desenvolver programas e projetos do ponto de vista de recuperar a bacia do Rio Doce, como plantio de árvores, recuperação de nascentes, recuperação de topo de morro, repovoamento do rio com alevinos, enfim, nós precisamos fazer um trabalho consequente e a Samarco, sobretudo a Vale do Rio Doce, ela tem que ser responsável. Leonardo Monteiro salienta que grande parte da população abastecida pelo Rio Doce ainda sente medo de consumir água, mesmo depois de tratamento. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, informa que os moradores de Ilha Grande estão insatisfeitos com as parcerias público-privadas que, segundo a prefeitura local, buscam manter o parque estadual da ilha longe do turismo predatório. Para o deputado, a justificativa não procede e a população quer ser ouvida. As comunidades tradicionais precisam ser ouvidas. Por isso, eles criaram um fórum contra a privatização da Ilha Grande, formado basicamente por moradores das diversas comunidades que formam a Ilha Grande. Nós entendemos que a Ilha Grande precisa ser aprimorada, a gestão da ilha como um todo, mas somos contrários à imposição de uma
privatização pura e simples desse patrimônio ambiental do povo brasileiro, sem levar em consideração as comunidades tradicionais e os caiçaras que lá vivem. O congressista defende que os pedidos da comunidade sejam reconhecidos. Ele diz não aceitar que o governo fluminense queira privatizar a Ilha Grande para buscar recursos para pagar dívidas da gestão, desrespeitando, segundo Luiz Sérgio, a opinião dos que lá vivem e trabalham. Tramita na casa projeto de Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, que propõe a dispensa de carta de confrontação para o processo de georreferenciamento, já que, de acordo com o congressista, a tecnologia atual usada pelo INCRA torna obsoleta a necessidade do aval de cada dono de propriedade limítrofe ao terreno do proprietário. Primeiro, porque quando você faz o pedido no georreferenciamento no INCRA, um técnico habilitado com RT no CREA, ele precisa assinar esse documento dizendo que os limites da propriedade com seus respectivos vizinhos foram respeitados. O segundo cuidado que é tomado também é que quando você vai fazer o levantamento da propriedade, ou seja, das suas divisas, você tem que cravar os marcos. Então, se você colocar esse marco um pouco para dentro ou um pouco para fora da divisa correta, é claro que o vizinho vai notar isso e ele vai, evidentemente, tomar as providências dele, não vai permitir que isso aconteça. Irajá Abreu esclarece que, além desses dois procedimentos, um terceiro garante a transparência no sistema de demarcação, que é a margem de erro de 1,5 cm na medição por meio da tecnologia atual. O parlamentar avalia que já existem componentes suficientes para garantir a idoneidade, sem contar com a carta dos proprietários vizinhos. Ciência e tecnologia. Ao ressaltar que muitas comunidades ribeirinhas do norte do país vivem isoladas, Edio Lopes, do PR de Roraima, vem trabalhando junto ao governo federal para elaborar ações que aproximem essas pessoas do resto da população brasileira e do mundo. Nós temos trabalhado muito junto ao Ministério das Comunicações para levar antenas que captam sinais de satélite que permitem a essas comunidades um link instantâneo com o resto do mundo, através da internet, através de um roteador onde toda a comunidade com um simples telefone consegue acessar o WhatsApp e ter contato com o resto do mundo. Edio Lopes destaca ainda que nesse projeto de informatização não estão inseridas apenas comunidades ribeirinhas, mas também as indígenas e as escolas afastadas de grandes centros. Depois de ser aprovada em comissão especial na Câmara, a proposta que cria um novo marco regulatório das telecomunicações está pronta para ser votada no plenário da Casa. André Figueiredo, do PDT do Ceará, analisa que um dos pontos mais importantes do projeto é a universalização da banda larga no Brasil. A internet é um direito da população brasileira, você não vive mais sem internet, seja para ter o seu pequeno negócio, seja como instrumento de igualdade de oportunidades. Hoje, através do seu smartphone, através do seu computador, você consegue, tendo a internet rápida, seja nos interiores mais longínquos, por exemplo, do Nordeste, lá do meu Ceará, ou nos locais mais ricos da região metropolitana de São Paulo. Se você tem internet rápida, você dá igualdade de oportunidades de pesquisa. Se a proposta virar lei, André Figueiredo espera que a internet banda larga esteja disponível em 100% do território nacional até 2020. Para ele, a expansão da internet pode impulsionar o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Transportes. Embora o Brasil passe por um momento de crise, Remídio Monay, do PR de Roraima, considera 2016 um ano produtivo. O deputado classifica como importantes as propostas discutidas, principalmente na Comissão de Viação e Transporte. Onde eu tive a oportunidade de ser relator de vários projetos. Entre eles, relatei o que aumenta a pena para as pessoas que dirigem embriagado. Foi um tema bastante discutido e nós também pudemos destacar o trabalho na CVT, onde nós reduzimos a taxa dos empresários, dos pequenos empresários, para fiscalização de ônibus. Nós conseguimos reduzir a taxa de 1.800 para 250, facilitando o trabalho dos pequenos empresários para gerar mais emprego. Remídio Monay ressalta ainda a aprovação pela Câmara do projeto que ficou conhecido como 10 medidas contra a corrupção. O deputado espera que 2017 seja melhor e garante que vai continuar trabalhando para melhorar a vida da população. Previdência.
A proposta do governo Temer, que altera o sistema previdenciário, não foi bem recebida por Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Para ele, o projeto enviado à Câmara torna praticamente impossível a aposentadoria integral dos brasileiros, já que estabelece 49 anos de contribuição para que o benefício total seja garantido. Pior no Maranhão, que a expectativa de vida é da média de 70 anos, tanto para homens quanto para mulheres, a mais baixa expectativa de vida do Brasil. Nós somos contra a retirada de direitos, precisamos discutir a Previdência, mas discutir de forma clara, transparente, explicar, por exemplo, que ela não é deficitária. A Previdência, ela tem hoje 30% do seu recurso vai para a DRU, para a desvinculação de receita da União, ela vai para pagar juros. E a gente precisa, de verdade, utilizar a Previdência como um patrimônio do povo brasileiro. E um patrimônio não como uma política fiscal. O Everton Rocha avalia que o sistema deve ser usado de forma a garantir direitos para todos que contribuíram para o desenvolvimento do país. O parlamentar afirma que o PDT vai lutar para que o texto original seja debatido e alterado. A reforma da Previdência está entre os principais temas a serem discutidos na volta do recesso parlamentar. Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, avalia que a proposta enviada pelo governo prejudica a população. O deputado destaca alguns pontos que para ele são inaceitáveis. Essa reforma da Previdência é outro absurdo desse governo ilegítimo de Michel Temer, né? Porque ela quer igualar a idade para a aposentadoria de homens e mulheres. Nós sabemos que a mulher tem uma dupla jornada, portanto, é inaceitável que as mulheres tenham também o mesmo tempo de idade para a aposentadoria dos homens. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 25 anos. A aposentadoria integral é só com 49 anos de contribuição. Acaba com o regime especial para professores. O trabalhador rural agora só poderão se aposentarem com 65 anos e com contribuição mensal. Ságuas Moraes também não concorda com o item que desvincula do salário mínimo os benefícios de prestação continuada e as pensões. Segundo o deputado, esse item pode estabelecer que uma pessoa doente, sem condições de trabalhar, receba menos que um salário mínimo. Valmir Assunção, do PT da Bahia, também faz críticas à reforma da Previdência. Ele discorda do item que estabelece a idade mínima de 65 anos para aposentadoria e de 49 anos de contribuição para aposentadoria integral. Eles estão dizendo que é 65 anos. Mas não é verdade. No Brasil, a média de um trabalhador com carteira assinada é com 21 anos. 21 anos, se você fizer as contas, com 49 de contribuição, você vai se aposentar com 70 anos. Com 70 anos, boa parte da população brasileira já está caminhando para o caixão, ou seja, para morrer. Então nós precisamos, quando ficamos mais velhos, de mais recursos para poder comprar remédio, para poder ter condições de uma vida mais digna, e ao mesmo tempo eles querem tirar essa oportunidade. Outro item criticado por Valmir Assunção é o que retira os agricultores do regime especial de aposentadoria. Para ele, é injusto tratar de forma igual quem trabalha na roça, muitas vezes desde criança, debaixo de sol e chuva. Justiça. Josué Bengtsson, do PTB do Pará, lamenta a decisão de uma turma do Supremo Tribunal Federal que permite o aborto até o 3º mês de gravidez. De acordo com o deputado, a Justiça não pode determinar a partir de quando uma criança pode ser morta ou não no ventre da mãe. Para ele, a matéria é inconstitucional. Primeiro preceito constitucional: todos têm direito à vida. O feto tem direito à vida. O feto é uma vida. No momento da concepção, ali se gerou uma vida. Com 2, 3 meses, o feto já tem coração, o feto já tem cérebro, o feto já tem membros. Com 3 meses, é praticamente um bebezinho criado, formado com quase todos os seus órgãos. Eu não quero observar o lado jurídico da coisa. Eu estou falando aqui do direito à vida. O parlamentar acredita que a lei já dá conta de casos em que o aborto é permitido, como quando é identificado que o bebê em formação não tem cérebro ou quando pode prejudicar a saúde da mãe. Josué Bengtsson afirma que a Justiça não pode estabelecer a pena de morte para uma criança que nenhum crime cometeu. Saúde. O Brasil possui cerca de 250 mil portadores da doença de Parkinson. Para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, Lobe Neto, do PSDB de São Paulo, é autor do projeto que define diretrizes para a atenção integral aos portadores da doença no SUS. Nós recebemos a reivindicação da Associação
de Parques do Rio Grande do Sul, recebemos também da Associação Brasilense dos Portadores de Parkinson e outras associações, porque eles entendem que o SUS não está fazendo um atendimento integral. Com esse projeto, nós entendemos que a sua aprovação, ela se faz necessária para que fique dentro do Sistema Único de Saúde, que é o universal, no atendimento, aquelas pessoas que são portadoras de Parkinson poderão ter todo o atendimento de multiprofissional da área de saúde e também nos medicamentos necessários. Lobeneto explica que a doença não tem cura e o portador precisa de um tratamento contínuo com medicamentos, fisioterapia e fonoaudiologia. A proposta deve passar por análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado Federal. Economia. Promulgada no ano passado, a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos já está em vigor. Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo, considera a nova lei fundamental para equilibrar as contas da União. Essa PEC está dando ao Brasil a condições seguintes: o que você arrecada, você investe. Não pode ser investir mais do que arrecada. É igual uma família. Uma família tem X de salário, ela não pode gastar mais. Se ela gastar mais, ela vai quebrar. Durante 20 anos, nós vamos ter só com liberdade educação e saúde, que assim mesmo ele vai ficar dentro do orçamento geral, mas é fundamental que a gente discipline, eduque os governantes brasileiros para que eles possam ficar dentro de um regime de investimento limitado dentro daquilo que se arrecada. Além disso, Nelson Marcheselli chama o Ministério Público e os parlamentares municipais para fiscalizarem os recursos investidos em obras públicas. Para ele, esse momento de crise ética e financeira deve servir como exemplo para que no futuro a população não passe mais por isso. Política. Ana Perugini, do PT de São Paulo, diz estar preocupada com a crise que afeta diversos setores da economia do Brasil. A deputada culpa a instabilidade criada com o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff após as eleições de 2014, quando, segundo ela, a oposição não aceitou a derrota nas urnas. Desde que não se respeitou as eleições, nós começamos com uma crise política no nosso país que tem agravado a crise econômica que o Brasil está vivendo e que o mundo está vivendo, mas aqui de uma maneira muito especial. Mas hoje há o olhar não de preocupação com todo o país, mas da parte mais frágil que tem sido sugada e dela tem sido retirada cada vez mais direitos. Não há mais respeito em relação às instituições. Nós precisamos garantir a legitimidade pelo voto daquele que vai dirigir a nação e é preciso ter respeito pelo parlamento. A parlamentar acredita que, mais do que uma reforma, o Brasil precisa de uma revolução política para que a população tenha acesso aos espaços de poder. Ana Perugini questiona, por exemplo, por que apenas servidores públicos têm direito à licença do trabalho para concorrer às eleições. Eleições. Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destaca a proposta aprovada no Senado e em análise na Câmara, que propõe a criação de cotas temporárias para as mulheres nas disputas eleitorais para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e câmaras municipais. Essa PEC procura garantir de maneira temporária em 3 pleitos legislativos a garantia de vagas para mulheres, 10%, 12% e 16%, respectivamente. Esse tem um objetivo de melhorar e ampliar as condições. A mulher vai ter que ir para a rua, pedir voto, ter a sua bandeira, mas serão assegurados espaços nos programas de partidários, financiamento dentro dos seus partidos e garantia de ocupação de vagas efetivas nos diferentes lugares. E o que é importante, isso é de maneira temporária, é uma forma de empoderamento da mulher. Professora Dorinha Seabra Rezende avalia que o limite de 3 legislaturas é o suficiente para mudar o cenário de participação das mulheres na política. Ela ainda lamenta que países considerados mais conservadores que o Brasil tenham mais representação feminina.
A deputada Luísa Erundina surpreendeu os colegas ao lançar hoje a sua candidatura à presidência da Câmara. Ela informou que o seu partido, o PSOL, resolveu adotar uma atitude coerente com a posição de independência que tem mantido durante os últimos anos. Ouça mais detalhes na reportagem. Erundina explicou que a eleição da mesa da Câmara tem uma importância na relação da Casa com a sociedade, mas, de acordo com ela, vem sendo conduzida apenas para atender a interesses internos. Porque a responsabilidade dessa Casa é muito grande no sentido de resgatar, né, o seu papel, sua credibilidade, sua legitimidade diante da sociedade. A abertura dessa Casa para quem é originário dela, que é o povo, que são os cidadãos e as cidadãs, que estão muito incompatibilizados com os rumos que essa Casa vem tomando ao longo das últimas mesas, das últimas legislaturas. E nós temos a responsabilidade de dar nossa modesta contribuição para introduzir alguma mudança. Em sua plataforma de candidatura, a deputada por São Paulo, Luísa Erundina, defende que os cargos da mesa diretora não sejam preenchidos por envolvidos em escândalos de corrupção. Outra sugestão é de que a pauta do plenário seja fixada com antecedência mínima de uma semana, para que a sociedade possa se preparar para acompanhar as sessões. Ela também repudia a pauta de reformas do governo Michel Temer, defende a entrada livre de pessoas nas dependências da Casa, propõe a fixação da remuneração dos parlamentares após consulta popular e reivindica uma reforma política efetiva, entre outras sugestões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. O Colégio de Líderes define hoje a distribuição dos cargos da mesa diretora da Câmara dos Deputados entre os blocos e partidos. A divisão seguiu o critério da proporcionalidade partidária. Apenas para o cargo de presidente da Câmara, o candidato pode ser de qualquer partido ou bloco da Casa. O maior beneficiado com a divisão foi o bloco integrado por 13 partidos: PMDB, PSDB, PP, PR, PSD, PSB, DEM, PRB, PTN, PPS, PHS, PV e PTdoB, que tem 358 deputados. A Câmara tem ao todo 513 deputados. Esse bloco ficou com 7 dos 10 cargos da mesa diretora. Concorrem para a presidência da Câmara os deputados Rodrigo Maia, do Democratas, Júlio Delgado, do PSB, Jovair Arantes, do PTB, Rogério Rosso, do PSD, Luísa Erundina, do PSOL e André Figueiredo, do PDT. A mesa diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados. A eleição para a mesa será realizada amanhã, a partir das 9 horas, no plenário Ulisses Guimarães. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.